Antes dos shoppings, antes da Black Friday, antes mesmo da TV, existia o Mapping. Mais do que uma loja, ele foi o berço do consumo moderno no Brasil. O lugar onde a elite tomava chá da tarde, a classe média sonhava e o país inteiro aprendia a comprar. Nesse vídeo você vai conhecer a história completa de um dos maiores ícones do varejo brasileiro. Das origens luxuosas na Inglaterra no século XVIII até a falência dramática nos anos 90. Uma jornada de glória, reinvenção e queda, que ainda vive na memória de quem pisou numa das suas lojas. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos lançamentos. Agora vamos conhecer a história do Mapping e os motivos que causaram o seu fim. A origem do Mapping remonta à Inglaterra do século XVIII, com a fundação da Mapping Webb, uma sofisticada loja de pratarias e artigos de luxo em Sheffield, em 1774. Com o tempo, a empresa se expandiu para Londres. A loja foi um sucesso, recebendo encomendas de monarcas e grandes milionários do mundo todo. A demanda era tão grande que, em poucos anos, o Mapping começou sua expansão internacional, abrindo a primeira loja na África do Sul. A marca abriu sua primeira loja na América do Sul, na Argentina, no começo do século XX, e poucos anos depois chegou ao Brasil, por iniciativa dos irmãos Walter e Herbert Mapping. Em 1912, os irmãos decidiram abrir uma loja na então capital federal, o Rio de Janeiro. A loja, localizada na Rua do Ouvidor, seguiu o padrão da matriz inglesa e tinha a intenção de atrair a elite carioca, vendendo joias, relógios, cristais, porcelanas, pratarias e produtos finos. Poucos meses depois, também foi aberta uma loja em São Paulo, na Rua 15 de Novembro. No ano seguinte, foi aberta no mesmo prédio, em São Paulo, a primeira loja de departamentos do Mapping, inaugurando o formato que conhecemos. Apesar de ainda levar o nome Mapping, na prática, ela era totalmente independente da Mapping inglesa. O novo Mapping ainda era focado em clientes de alta renda, mas preferiu se focar em brinquedos, moda feminina e infantil, cortinas e artigos de armarinho, quase sempre importados. O conceito era inspirado nos grandes magazines europeus da época, oferecendo uma ampla variedade de produtos em um único local, um formato inédito para os padrões brasileiros daquele período. Era um modelo de loja de departamentos que permitia ao consumidor experimentar uma nova forma de compra, mais sofisticada, completa e moderna. O investimento inicial foi robusto, cerca de 1 milhão de libras esterlinas, uma fortuna para a época. Eles nomearam o inglês John Keating como diretor da nova operação, que passou a se chamar Mapping Stores, com sede administrativa em Londres, mas gestão independente da Mapping Webb. A Mapping Stores atraiu a atenção dos grandes barões do café, se tornando um símbolo do consumo de luxo e ponto de encontro para a classe A paulistana, que se reunia para o chá da tarde nas suas dependências. Também aconteciam banquetes e jantares com dança, onde políticos, grandes empresários e suas esposas se reuniam. Desde o início, o Mapping se destacou por trazer um conceito inédito ao Brasil, um espaço elegante com produtos importados, vitrines de vidro que eram uma inovação na época, salão de chá, barbearia e um ambiente pensado para encantar a elite. O Mapping também inovou ao adotar o autoatendimento assistido e as promoções temáticas, como no Natal, onde ele passava a vender árvores e itens de decoração focados na data. E olha que curioso, em 1914, a artista Anita Malfatti realizou sua primeira exposição de arte dentro da loja, o que mostra como o Mapping já era um espaço cultural relevante desde o início. Em 1922, a loja foi parcialmente destruída por um incêndio. Para diminuir o prejuízo, as mercadorias que sobraram foram vendidas em uma grande liquidação. Foi a primeira vez que a população comum teve acesso aos produtos da loja, mesmo que chamuscados. Normalmente, para entrar, eram exigidos trajes formais, incluindo bengalas e ternos para os homens e luvas e chapéus para as mulheres. Vendo a oportunidade única, a população formou enormes filas para aproveitar as promoções. A loja foi reconstruída e voltou a vender artigos de luxo, até que a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, exigiu mudanças. O setor de produtores de café, alguns dos maiores clientes da loja, foram os principais afetados, já que os americanos compravam a maior parte do café brasileiro. O Mapping, então, sob ideia de John Keating, que nesse momento já era sócio dos irmãos Mapping, viu como única alternativa de sobrevivência começar a atender também as classes mais baixas.
Walter e Herbert não ficaram satisfeitos com as mudanças e decidiram vender a sua parte do negócio em 1936, saindo de cena. Essa transição do Mapping é um dos capítulos mais simbólicos da sua história e diz muito sobre como o varejo brasileiro evoluiu ao longo do século XX. Nos anos 30 e 40, o Mapping passou a adotar estratégias mais populares. Introduziu vitrines com preços visíveis, algo inédito na época, para atrair um público mais amplo. Expandiu o crédito, permitindo que famílias da classe média e baixa comprassem em parcelas, e diversificou o mix de produtos, incluindo itens nacionais acessíveis, como roupas e utensílios domésticos. Durante as décadas de 40 a 80, o Mapping viveu um período de ouro marcado por expansão, ousadia e reinvenção do modelo de varejo no Brasil. Foi nesse tempo que a marca deixou de ser apenas uma loja chique no centro, para se tornar uma referência nacional em consumo moderno. A matriz mudou-se para a Praça Ramos de Azevedo, em 1939, ocupando o famoso edifício Mapping, colado ao Teatro Municipal, um dos prédios mais emblemáticos de São Paulo. A loja virou um verdadeiro ponto turístico. Nos anos seguintes, o Mapping abriu filiais em bairros estratégicos, ampliando seu alcance para diferentes públicos. A última grande inauguração foi a da loja na Avenida Paulista, nos anos 90. O sistema de carnês e crediários virou padrão no varejo graças ao Mapping, que entendeu cedo o valor do financiamento para ampliar o poder de compra da classe média. A loja adotou a venda por departamentos especializados, dedicados a apenas um tipo de produto, com atendimento personalizado. Foi uma revolução em relação ao comércio fragmentado da época. As campanhas publicitárias do Mapping traziam uma estética europeia, slogans marcantes, como o famoso Mapping venha correndo, e merchandising bem planejado nos meios de comunicação. Nos anos 80, o Mapping passou a investir fortemente em publicidade na TV aberta, que falava diretamente com o consumidor popular. A loja deixou de ser apenas um símbolo de status e passou a ser um espaço democrático de consumo, onde diferentes classes sociais se encontravam. A loja rapidamente se consolidou como referência de qualidade, um espaço onde se comprava de tudo, de roupas a eletrodomésticos, em um ambiente elegante, com vitrine caprichada e atendimento diferenciado. E sua adaptação ao mercado local foi uma das chaves do seu sucesso por décadas. A loja investia pesado em vitrines temáticas e decoração interna, criando uma experiência sensorial que encantava os clientes. Era comum as pessoas irem apenas para passear e admirar as novidades. O Mapping também foi um dos primeiros varejistas brasileiros a investir em sistemas informatizados de estoque e vendas, já nos anos 80. Além de vender de tudo, o Mapping também oferecia serviços como salão de beleza e restaurante. Isso o tornava um verdadeiro centro de convivência urbana, muito além de uma simples loja. Apesar de seu apelo mais popular, a marca soube se posicionar como sinônimo de sofisticação, o que a tornava aspiracional para a classe média em crescimento. Era onde a classe média sonhava e consumia. Para muitos, foi o primeiro contato com eletrodomésticos modernos, brinquedos importados ou moda de revista. Era um templo do consumo com alma de centro cultural. Essa ampliação de público foi um dos fatores que sustentaram o crescimento da rede por décadas, mas também trouxe desafios, especialmente quando a concorrência se acirrou e a gestão perdeu o rumo. A partir do final dos anos 80 e principalmente nos anos 90, o Mapping enfrentou um cenário econômico e competitivo radicalmente diferente daquele em que havia prosperado. O Brasil passava por transformações profundas, e o varejo sentiu o impacto direto dessas mudanças. Com o governo Collor, o Brasil abriu suas fronteiras para produtos importados. Isso barateou o consumo, mas também aumentou a concorrência. Lojas como o Mapping, que tinham estruturas pesadas e custos altos, passaram a competir com redes mais enxutas e agressivas, como lojas Americanas, Ponto Frio e Casas Bahia, que ofereciam preços mais baixos e foco no volume. O crescimento dos shopping centers também mudou o jogo. O consumidor passou a preferir ambientes climatizados, seguros e com estacionamento. O Mapping tentou acompanhar essa tendência abrindo lojas em shoppings, mas já não tinha o mesmo fôlego financeiro para competir com as novas redes especializadas. Além disso, a hiperinflação dos anos 80 e início dos anos 90 corroeu o poder de compra da população. O modelo de crediário do Mapping, antes um trunfo, passou a ser um risco, com inadimplência crescente e dificuldade de manter margens saudáveis. Enquanto concorrentes apostavam em logística eficiente, estoques enxutos e foco em nichos, o Mapping mantinha uma estrutura de loja de departamentos tradicional,
com muitos setores, funcionários e custos fixos elevados. Esse foi o início do declínio, não por falta de história ou de marca, mas por não conseguir acompanhar a velocidade das mudanças. Apesar de ainda ser uma marca forte no imaginário popular, o Mapim entrou nos anos 1990 com sérios problemas internos. A combinação de decisões estratégicas equivocadas, mudanças no mercado e uma gestão desorganizada acelerou sua queda. Em 1995, o empresário Ricardo Mansur, que também adquiriu a Mesbla, comprou o Mapim por 20 milhões de dólares, com a promessa de modernizar a operação e criar um grande conglomerado varejista baseado em franquias. Seu plano era fundir as duas empresas e criar a maior rede do país. No entanto, a gestão de Mansur foi marcada por expansão descontrolada, falta de foco e problemas financeiros graves. A rede chegou a ter 12 lojas, mas muitas delas foram abertas sem estudos de viabilidade adequados. Mansur costumava transferir produtos do Mapim para a Mesbla e vice-versa, a fim de manter as duas redes funcionando, o que é ilegal. A inadimplência cresceu e a empresa acumulou dívidas que ultrapassavam 1,2 bilhão de reais. Em 1999, havia mais de 300 pedidos de falência contra o Mapim. Para completar, no mesmo ano foi descoberta uma fraude no balanço do banco de Mansur, o Crefsul, o que deixou o empresário impossibilitado de conseguir dinheiro para socorrer as empresas. Relatos da época apontam que a gestão de Mansur era centralizadora, com decisões tomadas sem planejamento estratégico. A falta de transparência e o acúmulo de dívidas acabaram minando a confiança de fornecedores, bancos e funcionários. Esse período foi marcado por frustração e desilusão, tanto para os consumidores quanto para os colaboradores que viam um símbolo da cidade ruir. A empresa teve sua falência decretada oficialmente. Era o fim de uma das marcas mais queridas do varejo brasileiro. As lojas foram sendo fechadas gradualmente, com destaque para o encerramento da unidade da Praça Ramos, em São Paulo, um momento simbólico que marcou o fim de uma era. Muitos consumidores e ex-funcionários compareceram ao local em clima de luto, como se perdessem um pedaço da cidade. A marca Mapim permaneceu inativa por anos, até ser adquirida em leilão público pela rede Marabras em 2010, que tentou relançá-la como e-commerce. Apesar da tentativa, a nova fase digital não teve o mesmo impacto. Mansur só foi condenado por gestão fraudulenta do seu banco e do Mapim em 2011. Ele foi condenado a 11 anos de prisão, ficando foragido até 2020, quando foi encontrado e colocado em prisão domiciliar. Mesmo após sua falência, o Mapim nunca desapareceu da memória coletiva dos brasileiros. Seu nome ainda evoca lembranças de infância, passeios em família, vitrines encantadoras e o glamour de uma São Paulo que já não existe mais. Para muitos, o Mapim foi o primeiro contato com o consumo moderno. Essas experiências marcaram gerações e criaram um vínculo emocional que vai além da lógica comercial. O Mapim pode ter fechado as portas, mas nunca saiu da cabeça nem do coração de quem viveu sua era de ouro. Foi muito mais que uma loja, foi símbolo, cenário e sonho. Seu legado está em cada vitrine de shopping, em cada compra parcelada e em cada loja que virou ponto de encontro. O fim foi triste sim, mas a história do Mapim é uma das mais ricas e fascinantes do varejo brasileiro. Um lembrete poderoso de como inovação, conexão com o público e visão de futuro são tudo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo como esse. Agora você está vendo na tela outros vídeos do canal que achamos que você pode gostar. Por hoje é só. Tchau e até a próxima!